Presidente, cedo o meu grande expediente, a vereadora Tatiane Frisso. Na tribuna, Tatiane Frisso, enquanto passa os trabalhos do primeiro vice Cadori. Senhor presidente, nobres pares, colegas vereadores, a todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais ou também do canal oficial da TV Câmara Caxias do Sul. Bom, hoje eu quero falar sobre dois assuntos, né? Vou iniciar por um assunto aqui do nosso município de Caxias do Sul, que é importantíssimo. Acho que é um dia, ontem, né, foi um dia histórico, nós tivemos a assinatura entre a Prefeitura e a companhia Enel X, que assinaram um contrato que viabiliza a primeira parceria pública-privada do município de Caxias do Sul. Essa que é a primeira PPP do município, ela foi um projeto grande, né? Ao longo de 2 anos foi se trabalhando no contrato para verificar quais são as necessidades do município, de que forma estruturar este projeto adequadamente. E agora, então, vai iniciar a sua fase de execução. E quais são os benefícios desta parceria público-privada para nós, né, para todos nós cidadãos? Modernidade, eficiência, economia. Nós estamos falando de mais de 50 mil pontos que estarão sendo iluminados, inclusive monumentos, pontos turísticos, praças e parques, por uma companhia que já atende 9 cidades, né, e que está desde 2018 no Brasil, verificando o perfil dos municípios e atento, então, a essas possibilidades de PPP. Isso é algo muito importante porque hoje nós temos uma grande queixa, né, especialmente os vereadores que são, né, que circulam no interior de Caxias do Sul, sabem das dificuldades com relação a lâmpadas queimadas, protocolos que muitas vezes demoram 30, 60, 90 dias para serem solucionados e que agora, então, a gente tem uma previsão de que isso aconteça com uma agilidade muito maior. Também é importante deixar claro para quem nos acompanha, né, que a nova iluminação vai ser em LED, ou seja, há uma previsão também de economia com este consórcio superior a 50% do que hoje, né, é gasto com iluminação pública para o município de Caxias do Sul. Então, são notícias excelentes que a gente gosta de trazer, de repercutir, e o mais incrível, né, e olha como é bacana isso, né, ontem foi assinado esse contrato, portanto, em questões de prazos legais, a empresa teria 120 dias para iniciar a operação. Mas a empresa já assumiu o compromisso público, né, de, a partir de 1º de dezembro, já estar com a equipe aqui, fazendo, né, essas alterações, conhecendo melhor toda a estrutura e dando sequência a este projeto. E uma coisa muito importante, vereador Sandro Fantinel, é que as equipes que serão contratadas para fazer estas verificações, para a central de atendimento 24 horas, são munícipes aqui de Caxias do Sul. É claro que eles trazem, né, uma parte, né, do pessoal que já faz parte desse conglomerado, mas muitas das pessoas que farão, né, estas ações de monitoramento, atendimento ao consumidor, serão contratados em Caxias do Sul. Então, a gente está falando, né, de assinatura de um contrato, de uma PPP, que vai trazer renda, emprego, economia, eficiência, modernidade. É, sem dúvida alguma, um dia histórico para Caxias do Sul, e a gente precisa falar que as ações, elas acontecem de forma integrada. Recentemente nós tivemos, né, a inauguração de um centro de policiamento, né, ostensivo, de uma central de vídeo monitoramento que vai trabalhar e vai trabalhar melhor. A partir do momento que nós tivermos iluminações mais adequadas nas praças, nos parques, vai inibir aquela ação de vândalos, de pessoas que às vezes utilizam esses espaços públicos para drogadição, prostituição. Então, a iluminação pública e o vídeo monitoramento são 2 conquistas muito importantes que a gente precisa celebrar e que vão impactar diretamente a qualidade de vida das pessoas. Seu à parte, vereador. Obrigado pela parte, vereadora Tati. Olha, de histórico, com certeza, eu não pude estar presente, que a gente estava na sessão, um momento, né, que a gente
está debatendo aqui também os projetos, mas eu fico feliz porque a gente, desde o início, no primeiro dia aqui de mandato, eu tenho certeza que vários vereadores desta casa tiveram a intenção e participaram de estudos para que as PPPs começassem a vir para Caxias do Sul. E a PPP da iluminação foi a primeira, e acho que é super importante, porque os vereadores recebem diversas demandas dentro do gabinete. Eu acho que uma das campeãs é a demanda da lâmpada queimada, e com todo esse sistema de tecnologia que não vai nem precisar mais sequer fazer um 156, que é o protocolo, né, que hoje é de praxe. Você imagina o quanto vai ajudar a comunidade. Então vai ser uma cidade muito mais iluminada. A gente está preocupado muito com a questão da segurança. Isso vem para ajudar, é cercamento eletrônico, é mais efetivo, que também nós fomos buscar. E com certeza, na próxima, acho que é dia 8, se não me engano, vai ter a nossa reunião, que também será sobre as PPPs da educação, que aí eu trato como uma das mais, sim, importantes para o município de Caxias do Sul, pela falta de vagas, por tudo que a gente está passando ao longo de vários anos. Então, a PPP é uma realidade. Parabéns a todos os envolvidos, o prefeito, esta casa que votou, né, para poder ser aprovado. Então, temos essa participação, com certeza, e a gente fica feliz que vai ser um grande trabalho para a comunidade de Caxias do Sul. Obrigado, vereador. Com certeza, vereador. Tenho certeza, né, que a grande maioria dos vereadores que estão aqui presentes, né, votaram favoráveis, né, estão engajados com essa pauta, e é a primeira de muitas parcerias que vão beneficiar o contribuinte. Seu à parte, vereador Lucas. Obrigado, vereadora. Parabéns pelo tema. Realmente as PPPs a gente está aguardando ansiosamente. Que bom que ontem é um momento histórico para Caxias. Vem essa PPP da iluminação pública. E agora começando as substituições, né? Como bem falou o vereador Bressan, a gente tem muitas demandas de muitas localidades com lâmpadas, enfim, quebradas, enfim, que precisa substituição. E algumas até já vão começar agora a ser substituídas, e a diferença é grande, né? De uma para outra, né? Até parece que quando tem uma dessas novas lâmpadas instaladas, a outra parece que está falhada, está queimada de tão mais iluminação que tenha, né? Mais luminosidade. Isso reflete também na questão da segurança do local, né? Então, estamos ansiosos, né? E que venha essa substituição, né? Em toda a cidade, que a comunidade vai começar a perceber a diferença, né? E a melhoria na iluminação e na segurança. Obrigado. Obrigada, vereador. De livre ao PSB. Sem dúvida, importantíssimo. E eu quero usar aqui o meu tempo também para repercutir uma notícia muito importante. Também ontem, dia 31 de outubro, foi assinado pelo nosso presidente da República, ele sancionou uma lei que institui a pensão especial aos filhos e dependentes de vítimas de feminicídio. A gente costuma falar muito das mulheres em situação de violência doméstica e, infelizmente, quando acaba acontecendo um feminicídio, né, a gente não se pergunta ou não tem uma política pública talvez tão eficiente para amparar esses órfãos do feminicídio. A gente sabe que muitas vezes os companheiros matam a mulher e acabam se matando também, e aquela criança acaba indo para um sistema de casas, né, de acolhimento, fica longe da família. Então, esse benefício será concedido a crianças e adolescentes cuja renda familiar per capita mensal seja de até 25% do salário mínimo. E é um número importante que a gente precisa trazer aqui. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram registrados 1.437 feminicídios em 2022 no país. Com base na taxa de fecundidade, embora não seja um número exato, e com base pelo censo do IBGE, é possível dizer que ao menos 2.529 crianças e adolescentes perderam as mães em 2022. Aqui, trazendo, né, para a realidade gaúcha, nós estamos falando, em 2023, nós já tivemos 71 crianças e adolescentes
órfãos por conta dessa situação de feminicídio. Em 2022, foram mais de 90 crianças. Então, é uma legislação que a gente entende que é importante, sim, a partir do momento que um familiar colateral, um avô, uma avó, uma tia, né, recebe este subsídio, ela pode manter a criança em casa, né, consegue dar um auxílio que é tão necessário para que essas crianças se desenvolvam. E é claro, a gente sabe que, infelizmente, grande parte dessas crianças acabam sendo testemunhas, né, dessa situação tão trágica que é um feminicídio. Então, é claro que precisa avançar ainda em políticas públicas de atendimento psicológico, psiquiátrico, também para que elas possam se desenvolver. Era isso, senhor presidente, muito obrigada. Obrigado, vereador.